Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saí ao seu encontro!" Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o." E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta!" Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: "Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei." Disse-lhe o senhor: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor." E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: "Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei." Disse-lhe o senhor: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor." Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: "Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu." Respondeu-lhe, porém, o senhor: "Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me." Então perguntarão os justos: "Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar?" O rei, respondendo, lhes dirá: "Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer,
Tive sede, não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo disso que nós ouvimos de Mateus 25. Queridos, aqui Mateus 25 é uma continuidade do estudo que nós vimos em Mateus 24, quando o Senhor Jesus sentou sobre o Monte das Oliveiras, numa trajetória final de sua vida, do seu ministério como homem. Ele aí sentado com os apóstolos, dando toda a palavra a respeito da consumação do século, como nós vimos em Mateus 24, ele alertando a questão da posição, da postura da qual nós, homens de Deus, daqueles que são chamados para viver o reino do céu, devemos ter cautela, ter cuidado, no entendimento, querido, que nós estamos num mundo que não é... O Senhor Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Quando ele foi confrontado por Pilatos, na condenação, que Pilatos chamou a atenção dele, ele disse que o reino dele não é desse mundo. E ele é o nosso Senhor. E nós temos que entender que esse reino do mundo, esse mundo, não é reino, não faz parte da soberania na qual Deus quer para nossas vidas. A proposta de Deus é criar novos céus, nova terra. Por quê, querido? Porque esse mundo, o pecado já contaminou. E o pecado contaminou não só na terra, mas o céu também foi contaminado pelo pecado. Houve desobediência dos anjos, assim como houve desobediência dos homens. Então, tanto o céu como a terra foi contaminado pela desobediência, pelo pecado dos anjos, chamados anjos decaídos, assim como o homem pecador. Então, Deus, uma proposta para nossas vidas, de Deus fazer novos céus, nova terra. E você é convidado para viver isso. Você é convidado para viver esse novo céu e nova terra. Por isso que o Senhor Jesus já encerra, ele num momento de final do ministério dele na vida dos homens, na convivência com os homens, na modalidade da forma de carne, né? Ele que se fez carne e habitou entre nós. Então, aqui o Senhor Jesus fala, no capítulo 24, ele falou a respeito desses cuidados que nós temos que ter a nível do mundo espiritual, do mundo religioso, assim como daquilo que vai acontecer na natureza, aquilo que vai acontecer com a sociedade. No capítulo 25, o Senhor Jesus fala ainda para os apóstolos, insiste no ensino com os apóstolos, dando um ensino de ordem espiritual para aqueles que são chamados para viver o reino dos céus. Aqui ele muda a tônica. No capítulo 25, ele dá uma palavra para você que tem a chamada de viver o reino do céu. Então ele dá um ensino desses cuidados, como nós devemos nos comportar nessa situação de consumação de século. Então, de consumação de vida do homem na face da terra. Então o Senhor Jesus diz o seguinte, ele diz, olha, ele fala a respeito de 3 parábolas, querido. Essas 3 parábolas que ele fala no capítulo 25, todas elas têm o mesmo conteúdo, todas elas têm um significado só. É isso que nós vamos entender, porque elas estão implicadas uma na outra. Todas elas têm um significado comum, que é o reino do céu, que é a vida de Deus em nós. Então, a primeira parábola que ele dá é a respeito de 10 virgens. Ele fala que 10 virgens, né? Ele diz, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. Querido, aqui é um significado espiritual nisso, porque nós conhecemos na parábola das bodas do Cordeiro, o Senhor Jesus ensinando que Deus preparou já uma festa nupcial, onde vai haver um encontro da noiva com o noivo. Né? Aqui é o mesmo significado. Aqui
é a chamada, as 10 virgens, é a noiva chamada pela palavra de Deus para o encontro com o noivo. Esse esposo que a parábola se refere é ao Senhor Jesus. Então, o reino de Deus é semelhante a 10 noivas que, tomando as suas lâmpadas, vão ao encontro desse noivo, desse esposo, do esposo, daquele que é o escolhido. E aqui o significado disso, queridos, no versículo seguinte, ele dá uma separação dessas noivas. Ele dá uma conotação interessante nisso, que é importante para nossas vidas. Muito importante para nossas vidas. Porque ele diz que dessas 10 noivas que vão encontrar com o esposo, ele diz que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 loucas ou nécias. Então, nós temos que entender por que isso. Se são 10 as chamadas, há uma separação dessas 10. 50% delas são nécias e 50% prudentes. Queridos, aqui, o significado nessa parábola diz respeito à igreja do Senhor Jesus. O noivo é o Senhor Jesus e as 10 virgens, queridos, são as diferentes igrejas que cultuam a palavra de Deus mediante a revelação do Senhor Jesus. São os 10 tipos de igrejas que convivem na face da terra, que estão tomando em suas mãos as lâmpadas. O que é a lâmpada, querido? A lâmpada é a palavra de Deus. Eles têm na mão deles essa lâmpada. No Salmo 119 diz que essa palavra, a palavra de Deus, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, as noivas são aqueles que têm essa palavra nas mãos. Então são 10 tipos de igrejas que têm a palavra de Deus nas mãos. Compreende? São os diferentes tipos de igrejas que cultuam o Senhor Jesus, que têm a palavra de Deus nas mãos. Aí diz o texto que 5 delas eram prudentes e 5 nécias. E nós vamos entender qual é a diferença dessas duas, porque o Senhor Jesus explica isso. E ele diz a diferença das duas, porque as prudentes, elas levavam também o azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Além de levar a lâmpada, elas carregavam em suas vasilhas o azeite. E diz a palavra que as loucas, elas não levaram o azeite consigo. Elas tinham a lâmpada, mas elas não levaram o azeite consigo. Querido, a revelação dessa parábola, querido, dessas virgens que são consideradas loucas e das virgens que são consideradas prudentes, a revelação disso, querido, diz respeito à fé. A vasilha com azeite é a fé. Muitos têm a palavra de Deus, têm essa luz, têm a lâmpada, mas não tem fé nessa palavra. E quando ela não tem fé nessa palavra, ela é dirigida, essa palavra é dirigida, não em conformidade àquilo que Deus diz, mas aquilo que Ele quer de Deus. Aquilo que o homem ou a igreja está se referindo quer de Deus, quer as promessas de Deus, mas não exerce fé na palavra. Em contrapartida, aqueles que têm essa palavra, têm a lâmpada em suas mãos, mas tem a fé nessa palavra. Em Hebreus diz que a fé nessa palavra é uma mistura, e essa mistura da palavra com a fé é que estabelece a unção de Deus. A presença de Deus na tua vida, o azeite, a presença da unção de Deus é através da fé na palavra de Deus. Porque a fé na palavra de Deus, querido, não é fé do homem, é a fé dom de Deus. Quando você exerce a fé estabelecida no fundamento dessa palavra, no teu coração, aí a presença do Espírito Santo se faz no seu coração. E quando você tem o Espírito Santo estabelecido conforme a fé estabelecida nessa palavra no teu coração, você tem a unção. Você tem aquilo que se chama Cristo em mim. A presença da unção do Espírito Santo no teu coração. A palavra Cristo significa ungido.
E quando você tem essa revelação, essa palavra revelada no teu coração, quando você tem essa palavra ungida, né, no seu coração, essa palavra deixa de ser morta, ela deixa de ser simplesmente uma escrita, e ela passa a ser uma palavra viva. Essa palavra seja a palavra que transforma o mundo, que transforma vidas, e que faz com que a fé estabelecida no seu coração dá a você uma intimidade com Deus, dá uma intimidade com o Espírito Santo, onde as obras que você não faz mais segundo a tua vontade, mas você vive agora segundo a vontade de Deus sobre sua vida. Você não vive mais segundo o teu coração, você se estabelece segundo a palavra, daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, daquilo que conduz o teu caminho. Essa palavra diz que o justo viverá pela fé. E se você não tiver fé, você não agrada a Deus. A palavra de Deus, se estiver no teu coração, dentro dessa proposta, você transformando essa palavra viva que transforma, que cura, que te dá alegria, que te traz a paz, que faz você transformar não só a sua vida, mas tudo aquilo que circunda a tua vida, há uma transformação não apenas na sua vida pessoal, mas em toda a relação que você tem com o mundo exterior. Quando acontece isso, dessa intimidade com o Espírito de Deus no teu coração, você é essa noiva prudente que a palavra de Deus diz aqui. Essa noiva prudente, querido, ela dá o testemunho daquilo que ela é. Assim como a noiva nécia vai dar o testemunho daquilo que ela é. O Senhor Jesus disse que você conhece a árvore pelo fruto. Não é diferente. Tudo aqui é muito claro. É fácil o entendimento disso, porque o Espírito Santo é que abre os nossos olhos. Deus não quer esconder nada disso, de você que tem a chamada para viver o reino do céu. O Senhor Jesus diz que os mistérios do reino é dado para aquele que é chamado para viver o reino do céu. Então, é tudo descortinado para com o seu coração. Se você receber essa palavra de bom grado, querido, você pode ter certeza que você vai ter tudo isso descortinado no teu coração, que o Senhor Jesus vai revelar no seu coração. Queridos, quem que é a noiva nécia? É aquela que não dá o testemunho da vida do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, fala a respeito dos frutos do Espírito: ira, discussão, peleja, disputa, inveja, porfírias, que é brigas, contendas, ciúmes, carnalidade, lascívia, sexualidade, adultério, prostituição. O reino, isso não faz parte, não vai entrar no reino de Deus. Isso é carne, isso é carne. Então, há muitas igrejas que estão vivendo essa condição de uma vida em cima da condição carnal. É aquilo que nós ouvimos muitas vezes. O mundo está dentro da igreja. A pessoa que está ali, ele não tem transformação de vida. Os membros é como se fossem membros do mundo. Tem um pé no mundo e um pé na igreja. Por quê? Não se estabeleceu na fé. Eles não têm a fé no fundamento da palavra dada aos apóstolos para nossas vidas, de transformação de vida, de mudança de vida. A vida deles ainda é uma vida daquele velho homem, ainda aquele que recalcitra, aquele que cai e se levanta. E as notícias que se ouve da igreja é sempre notícia daquilo que está acontecendo com um e com o outro. Tal fulano caiu, tal fulano tropeçou, porque o pastor caiu. Por quê? Porque estão vivendo nessa condição das virgens que são nécias, não são virgens prudentes. A virgem prudente, querido, é aquela que dá o testemunho de vida do Senhor Jesus, a transformação de vida, que tem o Espírito, os frutos do Espírito Santo na vida dela, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de amor, de alegria no Espírito, que não fala mal do seu irmão, que não tem inveja do seu irmão, que as obras da carne ficaram mortas para trás, já não vai, a vida que agora vive, não vive mais nas condições do velho homem, mas vive agora na fé do Filho de Deus. E se estabelece em todas as condições da sua vida mediante a fé. Mediante a fé, não se estabelece mais segundo as conversas, fuxico e as coisas que o mundo que é anunciado no mundo. Os olhos não estão presos nas novelas, nas televisões, na internet, de ver coisas malignas, de estar olhando para aquilo que está acontecendo de mal no mundo. E se alegra em ver as pessoas caírem, e se alegra em ver o fulano e ciclano que recalcitrou. Isso
As prudentes não têm essa conduta. As prudentes têm os olhos para o Senhor, colocando a palavra, essa palavra escrita no coração, essa palavra colocada, como diz em Hebreus, a aliança que Deus fez, não fez agora com palavra escrita em carne, no coração. Então são pessoas que têm a mente de Cristo, que o pensamento dela está ocupado na verdade de Deus, que quando vem as conversas, quando vem as notícias, vai colocar aquilo mediante o que a palavra de Deus diz, o que diz a respeito. Então vai colocar o que o Senhor Jesus pensa. É esse mover da qual é a noiva prudente, é essa posição da noiva prudente, é a separação que o Senhor Jesus já deu. 50% são nécias, que vivem nas condições da carne, que buscam a palavra, não baseada na vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas busca a palavra para buscar as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Eles não querem mudança de rumo, eles não querem transformação de vida, eles querem simplesmente uma postura exterior de piedade, mas no coração voltado para os desejos da carne. Tudo aquilo que o homem do mundo deseja é o que é o coração dele. Tem inveja, tem maus desejos, maus pensamentos, fala mal das pessoas, disputa os cargos da igreja, tem disenção, tem ciúmes. É isso que o Senhor Jesus está dando a diferença das igrejas que são prudentes e da igreja que são nécias. Querido, quando ele fala de igreja, ele não diz respeito a uma formação de congregação, não. A igreja é um indivíduo. A igreja, o santuário de Deus, ele se faz no espírito de um indivíduo. O santuário de Deus não é colocado sobre o altar onde as pessoas vão adorar, não, querido. A adoração agora é no seu coração. Hoje o santuário de Deus é o teu coração. A igreja é você. A igreja sou eu. Então essa chamada de noivas prudentes é você. Não diz respeito à congregação que você congrega. Não, é sua conduta, é sua postura. Você que vai ser qualificada entre esses dois tipos de virgem. Se você é nécio, uma noiva nécia, ou você é uma noiva prudente. O que o Senhor Jesus está dando é essa separação dos dois tipos de noiva, para que nós possamos entender o porquê. Um tem a botija, o azeite, o outro não. Porque o azeite diz respeito à unção, querido. O azeite significa a presença de Deus na vida do homem. O Emanuel, Deus conosco, aquele que veio trazer o Espírito Santo no nosso coração. Querido, nós não podemos ter nenhuma expressão de ligação a Deus se não for pelo Espírito Santo, através do sangue do Senhor Jesus do Calvário sobre nossas vidas, pela fé na obra da cruz do Calvário e pela presença do Espírito Santo em nós, que significa essa palavra, a palavra de Deus no nosso coração, misturada com a fé, estabelecida na fé, é que vai fazer você uma noiva prudente. E nós temos que entender bem isso, porque o mundo, o inimigo de nossas vidas, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, são ações da nossa vida que vai fazer com que nós chegamos antecipado na glória de Deus, antes, no dia do juízo, antes de nós termos nossa conclusão do nosso ministério. O que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos nossa vida completa de ministério e de formação diante disso, como um homem, como uma igreja prudente diante dele. E aí então ele diz que essas 10 noivas, uma com óleo mediante a postura e o conhecimento daquilo que nós vimos, e a noiva nécia, e a virgem nécia. E aí então chegou o noivo, à meia-noite, os anjos trocaram a trombeta e chegou o noivo. E aí então todas as 10 acordaram, porque elas dormiram diante da situação do mundo, porque realmente o mundo tenta abafar a nossa condição. E até assim como a noiva prudente e a noiva nécia, nessa situação do mundo, muitas vezes nós nos adormecemos. Nós estamos... por isso que o Senhor Jesus disse que se ele não abreviasse o tempo, até os escolhidos não se perderiam. É nessa condição da posição da noiva que adormece diante da tribulação da vida.
E essa noiva, então, prudente, assim como a Nécia, adormeceram diante de toda essa situação na qual o mundo vive e vai ficar pior, como nós vimos no capítulo 24, que o Senhor Jesus anunciou. A tribulação vai aumentar, querido. Vai ficar mais difícil ainda a vida. E aí, então, essas noivas que adormeceram diante da dificuldade, quando anunciaram a volta do noivo, elas acordaram. E quando elas acordaram, aquelas que tinham a unção, que tinham o azeite, elas imediatamente se aprontaram para encontrar o Senhor Jesus. Mas aquelas que não tinham, as que não possuíam o azeite, elas perceberam que elas não estavam preparadas. Elas perceberam que faltava o azeite, que elas viram que aquela lâmpada delas não ia se manter, porque elas não tinham preparo para ter o encontro com o noivo. Então elas pediram para a noiva prudente, as Nécias pediram para a noiva, para que cedesse para ela o azeite. E a resposta da noiva prudente tem um significado para nossas vidas, querido, de ensino para nós, para a igreja do Senhor de hoje. Porque a resposta da noiva prudente foi o seguinte: olha, vá e compra, vai para quem venda para vocês. Por quê? Porque a vida da noiva Nécia foi voltada na busca do bem bom daquilo que Deus pode dar para a vida de hoje, para aquilo que eles podem comprar com os recursos financeiros que a graça de Deus deu para eles, do bem bom que eles possam ter. Agora, a noiva prudente, ela não se posicionou nessa condição, ela não ficou esperando do mundo, dos deleites do mundo, do tesouro desse mundo, para ela buscar a presença de Deus. Ela buscou a presença de Deus, querida, a noiva prudente, pela alegria de ter a vida do Espírito Santo no coração dela. Ela viveu segundo a misericórdia de Deus, no amor a Deus sobre todas as coisas, se alegrando em viver esse amor de Deus acima de todas as coisas, dentro de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma, numa entrega ao Senhor. A noiva prudente amou o seu irmão, o seu semelhante, como a ele mesmo. Ele honrava o seu irmão naquilo que ele gostaria que o irmão fizesse para ele. Ele assistiu o irmão dele, ele cuidou do irmão dele. A alegria dele não era o tesouro do mundo, o tesouro que ele se ocupava era aquilo que estava reservado no céu para a vida dele. Ele não se preocupou em se entesourar nesse mundo, nessa vida fugaz de 70, 80 anos. A preocupação deles era guardar o tesouro do céu. Então, ela estava preparada porque ela tinha o Espírito Santo com ela e ela tinha intimidade de fazer a vontade de Deus sobre a vida dela. O anúncio, a vontade de Deus é que o justo viverá pela fé. A vontade de Deus que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eles se pautaram nessa vestida, eles se pautaram naquilo que a palavra de Deus diz a respeito deles. De não andar ansioso pelas coisas do mundo, do que tem que se vestir, do que tem que se comer, porque estava certo que Deus ia dar tudo para ele. O que ele tinha que fazer era a vontade de Deus sobre a vida deles. Então ele andou sobre a face da terra, entregou a vida dele, recebendo o tesouro, reservando o tesouro que é do céu, querido. Em contrapartida, aquela noiva Nécia, a noiva louca, ela queria as promessas de Deus para a vida agora. Ela queria o dinheiro, ela queria comprar, ela queria ter empresa, ela semeou na igreja para receber dinheiros para resolver o problema financeiro ou para montar empresas e ser um grande empresário ou ser uma grande empresária e ter recursos financeiros e ser poderosa na face da terra, com os bens, com casa, carro. Só que quando o noivo chegou, ela não estava preparada, porque o coração dela não estava no Senhor. O coração dela estava no tesouro do mundo. O tesouro que estava no coração dela não era o Senhor Jesus, que dirigia os passos dela a cada dia. Mas o tesouro dela era buscar o dinheiro desse mundo, buscar casa, o conforto das coisas, o conforto daquilo que a carne apela. E aí então, de viagem, de carros, de mansões, etc., que todos vocês conhecem. Qual é o desejo do sucesso dos homens? O que a carne deseja? Qual é o sucesso de um homem bem-sucedido ou de uma mulher bem-sucedida? E aí então, queridos, eles se pautaram nisso. E quando chegou o noivo, elas não estavam preparadas.
não tinha unção, não tinha o Espírito de Deus no coração deles, e eles mesmos se ajuizaram, eles mesmos entenderam que eles não tinham condição de se encontrar o noivo. E aí então teve a proposta deles comprarem, e quero dizer dar uma notícia para vocês, querido. A unção do Espírito Santo você não compra, querido. A alegria do Espírito Santo no teu coração, a presença de Deus no seu coração, você não compra. Por isso que lá em Isaías diz, a palavra lá em Isaías, que essa palavra, ela é dada de graça. Ninguém compra ela. Ela é anunciada de graça. E ela é recebida de graça. Porque ele diz que você compra, você tem ela sem dinheiro. É sem dinheiro que você vai ter. Porque não tem dinheiro nisso, querido. Isso é coração sincero, é coração quebrantado. É isso que o Senhor Jesus busca. O Senhor quer essa relação do homem, não naquilo que você tem, naquilo que você pode fazer, mas aquilo que você tem no seu coração de sinceridade, de amor pela obra dele, amor pela presença, por essa palavra dele, que te faz, que te dá paz, que te dá alegria. É o melhor do mundo. O lugar do mundo é quando você se dobra de joelho falando com ele, quando você senta debaixo dos pés do Senhor e você coloca para ele todas as suas ansiedades. Esse é o melhor lugar do mundo. Esse é o lugar de regozijo, de alegria, de fortaleza para a tua vida. Quando você entra nessa dimensão, querido, ninguém compra esse lugar. Não existe posse nesse mundo que possa, nem ouro, nem prata nesse mundo que possa comprar isso. Esse lugar eterno, querido, vem do céu, é dádiva de Deus, é poder de Deus sobre nossas vidas. Não existe nada na terra que você possa adquirir. E é isso que as noivas Nécia não tinham. Elas não tinham essa condição, porque tudo que elas buscaram era de Deus, eram as promessas deles para eles conquistarem os prazeres do deleite desse mundo. E aí, a promessa de semeadura, querido, aqui não tem valor. Aquela promessa de você semear no reino do céu com o seu dinheiro, aqui você não consegue, aqui você não compra, querido. Você não compra esse lugar do encontro com o noivo. Você não vai conseguir esse lugar. Esse lugar não é dessa maneira que você vai conseguir. O lugar que você vai conseguir diante do Senhor Jesus, para quando Ele te esperar, querido, é você viver já a intimidade com o Espírito Santo dele. É você viver já a vontade de Deus sobre a tua vida. Não aquilo que você deseja, o desejo da tua carne. Isso não, querido. Isso tem que estar na cruz. O Senhor Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, que pegue sua cruz e siga-me. Isso é uma cruz que vai colocar esses desejos da tua carne. E seguir o Senhor Jesus é você se estabelecer segundo a vontade dele, segundo a chamada dele. Outra palavra que eu quero te dar, queridos, em cima dessa igreja considerada, essa noiva considerada nécia. Há uma palavra abundante hoje nas igrejas a respeito das promessas do Antigo Testamento, de homens como José, homens como Davi, homens como Abraão, que tiveram as suas promessas estabelecidas no Antigo Testamento. Eu quero dizer para vocês, querido, que aquilo ali foi promessa estabelecida para eles. O Senhor Jesus trouxe uma nova aliança para a tua vida. O Senhor Jesus trouxe uma nova proposta. Você faz parte da igreja dos gentios. Você não é judeu. Não tem sobre você as promessas de Abraão. A promessa de Abraão é só a fé, querido. Não é as promessas de prosperidade dada a Abraão. A prosperidade que o Senhor Jesus quer que dá para você é a prosperidade de tesouro do céu, não aqui na terra. Que você guarde os tesouros do céu. A igreja dos gentios vai se estabelecer, não é por riquezas, nem pelo poderio econômico. A igreja dos gentios vai se estabelecer porque vai ser a igreja chamada para pisar na cabeça da serpente. Isso não se faz por poderio econômico, isso se faz por estabelecimento de uma vida de fé, uma vida do Espírito Santo, porque não há poder no homem carnal. O poder que existe é o Senhor Jesus. Ele que é o valente, Ele que é o poderoso sobre nossa vida, é Ele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E você não conquista isso com o dinheiro, você conquista isso, querido, com o coração quebrantado e contrito, e fazendo a vontade de Deus sobre a tua vida. É isso que nós temos que estar atento. Por que eu estou dando a palavra, querido? Para você não cometer o erro de estar seguindo falsos Cristo, falsos profetas, que está anunciando uma verdade que vai te colocar no lugar dessa noiva nécia,
que buscou os recursos financeiros e ficou sem encontrar com o noivo, porque não deu testemunho da vida de Deus na vida dele, não deu testemunho de amor ao próximo, de amor a Deus. A sua obra foi baseada na obra da carne, aquilo que está escrito lá em Gálatas 5. Os frutos foi de deserção, de discórdia, de inveja, de disputa, de pelejas, de guerra. É isso. E a obra do Espírito é ao contrário, querido. O fruto do Espírito é benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, amor, misericórdia, bondade. É isso. É essa presença, é essa vontade de Deus sobre nossas vidas. Por isso que nós temos que estar atentos. Qual é a vontade de Deus que o Senhor Jesus estabeleceu na cruz do Calvário para as igrejas dos gentios? Para nós que somos chamados de tios, que vivemos a graça de Deus estabelecida no fundamento dos apóstolos. Nós temos que estar olhando os epístolas para dizer o que o Senhor Deus tem para a nossa vida, a igreja que vai pisar na cabeça da serpente, chamada como corpo de Cristo. É nisso que nós temos que nos estabelecer. Por isso que é essa chamada, querido. O entendimento das noivas, que você entenda e não faça parte das noivas nécias. Queridos, aí a palavra continua e o Senhor Jesus diz que a noiva prudente, quando ele chegou, a noiva nécia saiu para comprar, ela perdeu, e a noiva prudente é que entrou com o Senhor Jesus, ela que entrou, e quando a noiva nécia chegou, bateu na porta, pedindo para entrar, e o Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e o Senhor então abriu a porta, respondendo disse: em verdade eu te digo, não vos conheço. Querido, essa é uma palavra que a igreja do Senhor Jesus tem que entender. Nós temos que estar atento a isso. A cautela da chamada de atenção que o Espírito Santo dá na nossa vida, que nós temos que ter cautela. Que a chamada de Deus para a nossa vida, querido, é viver a vida do Espírito Santo. É viver a intimidade da relação com o Espírito Santo. Que nós não sejamos movidos pelos desejos, pela vontade dos homens, nem da nossa carne. Porque Eva foi enganada no paraíso, querido. A Eva, como Adão, foi enganada no paraíso, mesmo com a visitação de Deus. Todo final do dia, Deus visitava. Só que hoje, o Espírito Santo convive com nós 24 horas do nosso dia. Ele não convive conosco da maneira que Eva e Adão recebiam a visitação de Deus no final do dia. Nós temos hoje a presença do Deus vivo através do Espírito Santo 24 horas do dia. Essa é a chamada de intimidade, de você conhecer, ele te conhecer. Ele sabe, porque ele já te conhece, porque ele conhece o teu coração, mas você não conhece a Deus. Você precisa ver qual é a vontade de Deus sobre a tua vida. O que Deus estabeleceu para a igreja de hoje, a maneira que Ele quer que você se conduza diante da tua geração, qual é a postura que Ele quer de você, qual é a vontade de Deus sobre a tua vida. Você precisa ter essa intimidade de relação, porque essa intimidade é que se faz a relação de um noivo e uma noiva. A intimidade de um querer ter o conhecimento do outro e estar agradando o outro, de fazer aquilo que agrada ao outro. É essa intimidade. Por isso que o Senhor Jesus anunciou para aquela igreja nécia: eu não te conheço. Porque o coração da igreja nécia, da esposa nécia, da virgem nécia, era de ter, o coração estava voltado para as condições do mundo, de comprar, de cuidar da empresa, do que está na conta bancária, de quantos empregados tem, e daquilo que pode trazer de vaidade diante dos homens, para dizer o que ele é e o que não é. Compreende? Então, o coração não estava no Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que onde é que está o teu tesouro, aí está o seu coração. Onde é que está o teu tesouro? Seu tesouro é a palavra de Deus. Então você vai se estabelecer em fé nessa palavra, que você vai fazer parte da noiva prudente, que o Senhor Jesus vai abrir a porta para você. Agora, se você fizer parte da noiva nécia, que não tem conhecimento de Deus, não tem intimidade com Ele, mas você quis a lâmpada, você quis a palavra de Deus para o seu bem bom, você vai ficar nessas condições. E o Senhor Jesus diz que não vai entrar. Em seguida, na mesma dimensão, querido, o Senhor Jesus fala a respeito dos talentos. O que é os talentos? Ele fala que Deus, que o reino, ele fala de o reino do céu, ele diz, por isso também
como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os bens. E diz que deu 5 talentos para um, deu 10 talentos para outro, 2 para um, deu 5, 2 e para outro 1. E segundo a capacidade que cada um tinha para receber, e se ausentou. Depois ele veio para ver o que os servos fez com os talentos. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui, querido. Qual é o significado do talento? O talento é aquilo que Deus deu para você, a vida. Você recebeu a vida. Você respira, você come, você tem uma vida em relação, você tem emprego, você tem um lugar para você descansar, você tem um lugar para trabalhar, você tem um lugar, uma cidade para você transitar. Esse é seu talento, querido. Para você ter entendimento da dimensão que significa o talento, para você estar vivo, para você estar sentado ouvindo essa palavra, entendendo aquilo que é a promessa que Deus tem para você nascer do útero da tua mãe, você teve que competir com 150 milhões de espermatozoides, querido. Quando você é gerado para viver, já existe uma disputa tremenda para você viver. Em meio de 150 milhões, não é porque você é mais esperto, ou porque você correu mais do que os outros. Não é, é porque Deus te escolheu. Ele te deu esse talento. Esse é o talento que Deus te deu, de você viver. Ele te deu esse talento. Mas esse é o talento que ele te deu. Mas para alguns, conforme a postura das pessoas, ele deu 5 talentos. Para outros, deu 2 talentos. Além de ter dado esse talento da vida, deu 5 para outros e 2 para outros, conforme a capacidade daqueles. Por quê, querido? Porque se Deus, você vai falar, pô, mas por que não me deu 20 talentos, 30 talentos? Porque se você tivesse 20, 30 talentos, significa de você ter iate, mansões, ilhas, né? Carros maravilhosos, né? E ir para o inferno. Foi o que aconteceu, nós vimos vários exemplos, né? Como recentemente nós vimos o Michael Jackson, né? Que recebeu todo o talento que ele tinha, que o mundo ovacionava ele, e nós sabemos o que ele fez com a vida dele, o que aconteceu com a vida dele. Com 50 anos, o que aconteceu com a vida dele. Então, por isso que Deus reserva a capacidade de cada um. Então, se alegra em você ter simplesmente o seu talento, de você ter seu talento, de você simplesmente ter a capacidade de viver, querido, de você estar vivo. Você está vivo, você tem irmãos, você tem banho, você tem uma casa, você pode dormir, descansar. Se você não quiser olhar para isso, dizer que você tem uma vida pobre, então Deus te deu o sol, você não paga nada por ele, você acorda para esse sol maravilhoso que te aquece o dia, Deus te deu a noite, o sereno da noite, as estrelas, para você poder descansar. Se você não tem dinheiro para ouvir música, Deus dá os pássaros para poder cantar para você. Se seus ouvidos estiverem atentos naquilo que Ele deu para você, da natureza, você podia ouvir o canto de um pássaro, você podia ver os animais e contemplar a natureza, as flores, as montanhas, aquilo que Deus deu, fez. Toda a natureza, não existe nada nesse mundo que compara a beleza da natureza que Deus deu gratuitamente para o homem. De você viver, você tem a vida, você nasceu um cidadão terrestre, já vive, ele te deu esse talento numa competição que você não tinha condição pela sua capacidade. Você foi escolhido, querido, ele te deu a vida. E aí, o que você ofereceu para ele? Foi aquilo que ele, aquela demonstração, quando o Senhor veio ver o que fizeram do talento. Aí chegou para aquele que recebeu 5, o que recebeu 5 falou, Senhor, olha, você me deu 5 talentos, está aqui teus 5, e com esses 5 eu consegui prosperar para mais 5. E o Senhor Deus dá a seguinte resposta para ele, deu para ele, falou, olha servo, tu és um servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Olha só a posição de Deus, Ele não cobra muito de você, querido. Ele não cobra muito, eu não sei qual é o seu talento, se é de 5, de 2 ou de 1, mas Ele não está cobrando muito de você, Ele te cobra no pouco, sobre pouco, foste fiel no pouco, o pouco que você puder oferecer, Ele vai te dar em contrapartida muito para você. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E assim aconteceu com o outro servo que também tinha recebido 2 talentos, e a palavra foi a mesma, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra
no gozo do teu Senhor. Olha que palavra poderosa sobre a vida que reconhece a presença de Deus, que vive não nas piupias do mundo de achar que o mundo é amanhecer, dormir, comer e depois nós vamos morrer. Comeremos hoje e morreremos amanhã, como diz o profeta, como diz o romântico lá, o escritor. Não, querido, não é essa a chamada de Deus para você. Deus, Ele trouxe você para a vida, não para viver a insignificância de uma vida fugaz. Deus, quando colocou o homem no paraíso, foi para viver a eternidade com Ele. Deus deu a Adão todo o paraíso para ele viver sobre a face da terra, mas para viver a eternidade, de uma comunhão eterna com Ele. Mas Adão preferiu ouvir a voz do diabo, porque queria trazer prazer para a vida condicional dele. Ele queria ser igual a Deus. Ele quis ter o conhecimento do bem e do mal. Esse é o pecado do homem, que ainda hoje faz isso. Ele não quer Deus, ele quer escolher a vida dele. Ele quer falar, não, eu sou autônomo. Ele chega para o Senhor dos céus e fala, olha, Senhor, eu faço o que eu quero da minha vida. Então, esse homem essa resposta daquele homem que chegou diante do Senhor, quando o Senhor chegou para ele, aquele que tinha um talento, ele diz que, olha, Senhor, eu recebi o teu talento, mas o Senhor, eu conhecia-te e sei que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não te espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o seu talento, e aqui está o que tens e o que é teu. Olha que palavra de querer dar a respeito do talento que ele recebeu do Senhor. Ele olha para o Senhor e fala aquilo que está no coração dele. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós vamos ser julgados conforme o nosso coração. Você vai ser julgado conforme aquilo que você pensa, daquilo que você julga, porque ao juízo que ele fez do Senhor, ao juízo que ele fez, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro e que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi a terra o seu talento, e aqui tens o que é teu. E o Senhor olhou para ele e falou, olha, mau e negligente servo. Por que o Senhor disse que ele é mau? Porque o coração dele era mau. Porque o juízo que ele tinha, querido, ele demonstrou, porque o Senhor Jesus disse que aquilo que você tem no coração é aquilo que a boca fala. A boca fala aquilo que tem abundância no coração. Você vai falar aquilo que está no teu coração. Porque isso é a demonstração da maldade dele. Que o coração, por isso que o Senhor falou para ele, servo mau. Porque a maldade dele foi demonstrada naquilo que ele tinha no coração dele. E ele falou aquilo que ele tinha no coração. E aí a resposta foi exatamente aquilo que ele tinha no coração. Servo mau, que sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dá ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Queridos, esse cuidado que nós temos que ter. Nós temos que cuidar com o nosso coração. A aliança que Deus veio fazer com nós, querido, que o Senhor Jesus veio fazer conosco, a igreja dos gentios, é no coração. Não é na tábua da lei, é no coração. É no seu coração, querido, que o Senhor Jesus veio trazer essa mudança. E aí nós vamos entender toda essa situação na parábola seguinte. Porque na parábola seguinte, você vê que uma completa a outra. Que o Senhor Jesus fecha essa questão dos escolhidos, daqueles que são chamados para ser a noiva prudente, a virgem prudente, daquele servo que tem o talento e que recebeu de Deus e reconheceu esse talento e entregou a Deus aquilo que é dele. E aí então, entregou e multiplicou aquilo que Deus trouxe para a vida dele. E aí então, o Senhor Jesus fala a respeito da terceira parábola. Ele diz que o Filho do Homem, quando vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Querido, ninguém vai escapar disso. Ninguém.
Quero que você saiba que todos aqueles que viveram, que passaram pela face da terra, que passaram pelo útero de uma mãe, todos aqueles que tiveram no útero de uma mãe, quer tenha nascido ou não nascido, mas que tenha sido fecundado por um espermatozoide pelo óvulo, todos que tiveram o dom da vida vão estar diante desse tribunal. Todos, ninguém escapa disso, querido. Por isso que é importante você saber qual é o melhor para você. Ainda há tempo, porque a trombeta dos anjos que o Senhor Jesus ainda não apontou no céu. Porque o dia que a trombeta dos anjos se apontar no céu, o Senhor Jesus disse que vai ser como um relâmpago que nasce do ocidente e que vai para o oriente. É muito rápido. E fora a posição que o laço do passarinheiro pode te levar você antes da hora. Antes dessa chamada do Senhor Jesus sobre a tua vida. Você pode ser ceifado antes, como muitos são ceifados, por não dar ouvido e não dar atento a essa questão do talento que Deus deu para a vida. O que você está fazendo com a tua vida na face da terra? O que você está fazendo? O talento que Deus te deu na tua vida. E aí o Senhor Jesus disse que todos vão passar por esse tribunal. Todos. Ele vai se reunir num trono e todas as nações vão estar diante dele. E ali ele apartará um dos outros, como o pastor aparta bodes e ovelhas. Isso nós ouvimos, todos sabem. Creia, queridos. O mundo e o diabo vai tentar abafar isso da tua vida. Mas saiba que isso vai acontecer. Creia que nós vamos passar e o Senhor vai separar. Ele vai separar todos aqueles que têm uma posição diferente da outra, embora sejam animais, né, da mesma postura e conviveram juntos. O Senhor Jesus vai separar, assim como são separados já na posição deles. Todos eles são ovinos, mas vão ser separados, os bodes das ovelhas. E o Senhor Jesus diz que o Senhor dirá o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde bendito dos meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e não deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste viver. Então os justos responderão. Aqui já o Senhor Jesus no início chamou eles: vinde benditos do meu Pai. E aqui, quando dá depois qual foi a obra que ele fez, ele já diz, então já chama de justo. São justificados. Querido, nós vamos ser justificados pelas nossas obras, querido. É isso que está sendo ensinado. A justiça dos santos é isso. É a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Olha só o entendimento que você vai ter a respeito disso. Ele diz, então os justos responderão dizendo: Senhor, quando tivemos fome, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Quando teve sede, demos de beber? Quando era estrangeiro e te hospedamos e nu te vestimos? Querido, ou quando estava enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Quando é que aconteceu isso? Eles não sabiam, os justos não sabiam por que eles estavam sendo chamados. Os justos não tinham entendido a obra deles, não tinham entendido a obra da justiça que eles praticaram no mundo. Sabe por quê, queridos? Eles não entenderam, porque eles não entenderam porque quem fez essa obra foi o Espírito Santo, não foram eles. Eles nem entenderam. O que eles ficaram preocupados é ter intimidade com o Espírito Santo, ter intimidade com essa palavra, que eles viveram o amor de Deus acima de todas as coisas, e o amor ao seu semelhante como a si mesmo. Eles amaram, fizeram para o seu semelhante aquilo que ele queria que o semelhante fizesse por eles. Só isso, eles obedeceram a palavra. E quando eles obedeceram a palavra, o Espírito Santo é que conduziu eles em seu lugar. E o Senhor Jesus completou assim, ó: em verdade eu vos digo que quando fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Compreende? É essa atitude. Eles fizeram bem ao seu irmão. Eles acolheram o seu irmão quando estava com fome, quando estava com sede, quando estava estrangeiro, hospedou, quando estava ferido, foi visitar, quando estava aprisionado, foi lá visitar. Aprisionado aqui, querido, não diz respeito simplesmente à prisão de cadeia. Não, prisionado da ação do inferno, de demônios que aprisionam as pessoas. E você tem que sair do seu reinado e ir lá e orar para que ele seja liberto, como o Senhor Jesus fez. Ele andou por esse mundo libertando os cativos e oprimidos do diabo. Essa foi a obra que o Senhor Jesus fez, curou enfermos e expulsou o demônio da vida dos homens. Essa. E o Senhor Jesus diz, ó, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque o reino do céu chegou entre vós.
É isso, essa é o reino do céu. É você estabelecer essa libertação, libertar os cativos e oprimidos do diabo. É essa prisão que o Senhor Jesus está falando. E quando você faz a um desses pequeninos que precisam da ação de Deus que você tem no teu coração sobre a vida deles, você está fazendo ao Senhor Jesus. Querido, isso é a igreja, esse é o talento, é a chamada, é a igreja prudente, querido. Essa é a igreja prudente. É a igreja que tem o óleo, o azeite, é a unção, é a chamada do amor do seu semelhante. E um amor que ele mesmo não sabe nem por que está fazendo, mas ele está fazendo em obediência a Deus. Porque ele nem sabia, Senhor, quando é que o Senhor teve que eu não imaginei? E o Senhor Jesus falou, quando você fez para aqueles pequeninos, você estava fazendo para mim. Porque a pessoa fez na unção, ele fez na presença de Deus a vida dele. E aí então, aqueles outros, então dirá aqueles que estavam na esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sabe por quê? Porque eles preferiram ouvir a voz do diabo. Eles preferiram ouvir voz de espíritos enganadores. Eles preferiram atender pelas condições da carne, pelo prazer do mundo, por estar com o pé no mundo, desejando as coisas do mundo, o deleite desse mundo. E aí a condição é essa, querido. O Senhor Jesus diz, quando ele falou para Pedro, que Satanás cogita pelas coisas do homem. O mundo espiritual, querido, só tem duas posições. Ou você cogita pelas coisas de Deus, você busca o reino de Deus, você busca a palavra de Deus, você busca essa lâmpada, que é a palavra de Deus. Você pode dar o destino dessa lâmpada para você buscar o reino dos céus, a vontade do Senhor Jesus, de você crucificar sua carne e seguir o Senhor Jesus. Ou você usa essa palavra para seguir espíritos enganadores. E aí, o Senhor Jesus adverte a Pedro, é cogitar pelas coisas da carne, pelas coisas do homem. Quando você usa a palavra de Deus para cogitar pelas coisas do homem, atenta, você está seguindo o espírito enganador. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Porque o lugar preparado para o diabo e seus anjos não foi preparado para o Senhor Deus não preparou para nós. Ele não preparou esse lugar de ranger de dentes, né, para o homem, mas ele preparou para o diabo. Só que o homem preferiu se posicionar no lugar, preferiu atender a voz do diabo. Assim como a Eva e Adão atenderam a voz da serpente, do espírito de engano, enganador, preferiu ouvir a voz de Satanás, não quis ouvir a voz de Deus, não quis obedecer a Deus. E aí então o Senhor Jesus completa, sendo estrangeiro não me reconhecesse, estando nu não me vestisse, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, como estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E o Senhor vai te responder, vai dizer assim, em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos e não fizesse a mim, irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Queridos, é uma palavra incisiva, é uma palavra de exortação, que o Senhor Jesus, quando ele estava deixando esse mundo da vida, da condição de homem, ele foi incisivo com o homem. Ele foi incisivo com a carne do homem. Ele deu uma posição, olha, para você andar num andar superior, de andar segundo os planos de Deus sobre a sua vida, você tem que matar a tua carne. Não é mais questão de Antigo Testamento, querido. Não é promessa de vida de José, de rei do Egito. Não, querido. Agora é você viver de rei ou governador do Egito, que é melhor dizendo. Agora é você amar o teu irmão. É você amar o teu inimigo e orar por ele, incondicional. E olhar e estar buscando a Deus de todo o seu coração. Querido, é essa palavra que eu quero dar para vocês. E vocês recebam essa palavra no poder do nome do Senhor Jesus, porque isso é poder de transformação para nossas vidas. Eu quero fazer um convite para nós continuarmos nesse estudo. Amanhã, se assim Deus nos permitir, nós vamos estudar o capítulo 26 de Mateus.